Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja, sobre as nossas casas. Amém. E eu peço aqui ao Espírito Santo que ele me ajude a conseguir pregar hoje. Amém. É aquele entendimento que nós temos, queridos? Nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios, né? Então, quando nós estamos com o coração quebrantado, isso vai transbordar, isso vai passar para quem está à nossa volta, né? E amém. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo esteja aqui. Eu creio que ele já está aqui, mas para que ele venha conduzir a palavra, que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Pai, queremos te agradecer, Jesus, por essa alegria, Senhor Jesus, de podermos fazer parte, Deus, desse culto a Ti, Pai. Não temos nada o que pedir para o Senhor, Pai, porque no momento que nós estamos cultuando, é porque nós queremos Te oferecer, Pai. Tudo que temos, Pai, tudo que somos, Pai, é Teu, Senhor Jesus, e nós queremos Te agradecer, Pai, por mais uma noite de ministração, Pai. Obrigado, Jesus, porque o louvor trazido, o testemunho trazido, Pai, a oração, a condução, Pai, tudo aponta, Senhor Jesus, para a confirmação da palavra que o Senhor tem para fazer nessa noite, Pai. E eu quero declarar, Pai, nesse momento, Pai, que a cura do Senhor seja liberada nessa noite, Pai. Que a tua cura, Pai, seja liberada sobre a vida dos irmãos aqui, Pai, que vão estar recebendo essa palavra, Pai. Não uma ministração minha, Pai, porque eu não sou nada e não sou ninguém diante da tua presença, Pai. Mas por aquilo que o Senhor representa sobre as nossas vidas e por aquilo que só o Senhor pode operar, Pai querido. Eu entrego, Deus, a minha boca, Deus, para o Senhor fazer e falar aquilo que o Senhor tiver para falar, Pai. Que nesse momento eu possa desaparecer, eu possa diminuir, Pai, para que a tua glória prevaleça aqui, Pai querido. É o que eu te peço, Senhor, te entrego e desde já te agradeço, Pai querido. E nós declaramos, Pai, que nós te amamos, Pai. E que tudo isso é para o Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Bom, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 37. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Capítulo 37, lá do versículo 2 em diante, amém? Eu não vou estar lendo todo o texto para que não fique extenso, mas eu vou estar lendo alguns versículos aqui, amém? Queridos, a palavra de Deus diz assim lá no capítulo 37. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Tendo José um sonho, o relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Queridos, aqui eu quero fazer uma pausa na leitura, e eu gostaria, assim, hoje, dentro daquilo que o Senhor me direcionou, que tudo aquilo que for trazido, que no momento que vocês estiverem ouvindo aí do outro lado, que vocês possam trazer à memória de vocês situações, amém? Situações que se encaixam com aquilo que a palavra de Deus aqui nos fala, amém? Eu quero que vocês vão trazendo isso na memória de vocês e que vocês vão gravando cada uma dessas situações. E no final da ministração nós vamos entender com qual objetivo que nós estamos fazendo isso. Amém? Porque eu creio que essa noite é uma noite de cura sobre a vida de quem ainda não foi curado. Amém? Eu tenho colocado esse grupo, esses cultos em oração, eu tenho apresentado isso para o Senhor. E Deus me mostra que ainda existem feridas abertas. Ainda existem curas que talvez alguns dos irmãos precisam passar. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que quando uma ferida é fechada, os céus, eles se abrem diante das nossas vidas. Quando nós somos curados, os céus se rasgam
diante da nossa presença. E o sobrenatural de Deus se move sobre as nossas vidas. Amém? E aqui, queridos, nesse ponto aqui, a palavra de Deus fala, nos mostra aqui, que o pai de José tinha um amor diferente por esse filho, né? Nós vemos aqui que José, ele foi chamado por Deus ainda muito novo, amém? Ainda muito jovem, com 17 anos. Aqui, nesse ponto aqui, queridos, eu quero chamar a nossa atenção. Em algum momento na caminhada de vocês, na nossa caminhada, quantas vezes você se sentiu subestimado? Quantas vezes você se sentiu diminuído por pessoas, talvez? Por onde você pisou, por onde você passou, em meio a pessoas talvez que você conheceu. Quem teve a oportunidade aqui de congregar em igreja, não sei quantos daqui, com exceção de uma irmã aqui conosco em Cristo, os demais eu não sei quantos mais congregam, amém? Mas eu acredito que já congregaram, já passaram por igrejas, né? Quantas vezes na vida de vocês sentiram isso dentro do coração de vocês? Que Deus havia chamado, porque assim, queridos, Deus ele não tem um contrato fechado com pessoa nenhuma. Amém? Deus ele não tem contrato com pastor, Deus ele não tem contrato com obreiro, Deus ele não tem contrato com liderança, Deus ele não tem contrato com placa de igreja, Deus ele não tem. Amém? Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quem é comprometido com o Senhor, Deus é comprometido com esses. Amém? Então, a partir daí, queridos, Deus ele chama quem ele quer. Deus ele levanta quem ele quer. Amém? É sobre a escolha do Senhor. Não sobre aquele que carrega algo de um título ou de uma teologia, ou aquele que na simplicidade, na humildade, vai poder levar corações ao arrependimento através da pregação da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus que ele respeita quem nós somos. Deus, ele respeita a nossa condição. Deus, ele respeita a nossa estrutura. Se talvez hoje nós conhecemos um único trecho da Bíblia, é nesse trecho que Deus vai levantar a tua boca e a tua voz sobre uma nação para poder pregar e levar corações ao arrependimento. É nessa pequena parte da palavra de Deus que Deus vai levantar você como alguém que vai libertar outras pessoas. Amém? Porque Deus ele trabalha com aquilo que nós temos. E à medida que nós vamos buscando a presença do Senhor, é Ele quem vai nos aperfeiçoando. Então aqui, queridos, nós vemos que no momento que José foi chamado, nós vemos aqui que os irmãos dele, nesse momento, nós percebemos aqui um ato de um ciúme nesse momento, amém? Um ato de uma inveja, talvez, né? Porque os irmãos já sabiam que ele era um filho muito amado por esse pai. E agora eu pergunto para vocês aí do outro lado, quantas vezes vocês passaram por situações assim? Que vocês sentiram que houve inveja sobre a vida de vocês, que houve um ciúme, amém? Talvez em algo que Deus chamou vocês para fazer, algo que Deus chamou vocês para cumprir. Quantas vezes, talvez, queridos, vocês perceberam que pessoas à volta de vocês não celebraram a alegria de vocês? Não celebraram aquilo que Deus entregou sobre a mão de vocês por propósito para cumprir. Amém? E aqui nós vemos José passar por essa situação. Em seguida, queridos, o texto vai dizer assim que José ele vai compartilhar o sonho que ele tem. Aqui nós vemos uma segunda situação, onde Deus libera um dom sobre a vida de José, que é a revelação em sonhos, né? Nós vemos aqui que Deus estava chamando José e Deus estava liberando isso sobre a vida dele. Então José, além dele ter sonhos proféticos, ainda Deus dava a ele o discernimento daquilo que ele sonhava. E aquilo que ele sonhava vinha como uma direção sobre a vida das pessoas pelas quais ele passava. Então ele tinha esse dom sobre a vida dele. Amém? Você que está aí do outro lado, quantas vezes você percebeu Deus desenvolver dom sobre a tua vida? E talvez no momento que você compartilhou o dom que você tinha, quantas vezes talvez você se sentiu
sentiu que você foi desmerecido pelo dom que Deus entregou sobre as tuas mãos. E talvez diante desses talentos, por conta de situações, de pessoas que talvez vocês foram feridos, fez com que vocês viessem a enterrar aquilo que Deus entregou na mão de vocês. Fez com que vocês pegassem esses talentos, talvez, em meio às feridas. E vocês, talvez, ali, né, cavaram ali um buraco ali e colocaram isso dentro de um túmulo. Amém? Seguindo o texto, queridos, a palavra vai dizer que os irmãos de José, eles armam um plano contra a vida desse irmão. E eles querem tirar a vida de José, né? E nesse meio, um dos irmãos, Rubem, toma ali por uma atitude, dizendo que eles não podiam tirar a vida do próprio irmão. Amém? Mas o que acontece, queridos? No momento que Rubem levanta isso, em seguida nós vemos Rubem desaparecer ali do que a Bíblia relata. E quando Rubem volta, o que acontece? Os irmãos já haviam vendido a José. Tomaram uma decisão, então, de não mais o matar, mas sim o vender. E o que eu quero chamar a nossa atenção com isso, queridos? Talvez na tua caminhada, na tua vida com Deus, rodeado de pessoas, talvez muitas vezes defensores da tua causa se levantaram do teu lado, mas talvez não permaneceram com você até o final da tua luta, né? Muitas vezes nós vemos tantas pessoas passando por tantas situações, onde você até sente talvez a empatia de uma pessoa ou outra com relação à tua causa. Mas você percebe que as pessoas, elas se tornam neutras em meio às situações, elas se tornam um pouco indiferentes. Então elas não estão nem te ajudando a lutar com a tua causa, mas também não estão indo contra a tua vida. Amém? São pessoas que elas são mornas diante, né, às situações, como a palavra de Deus fala. Amém? Então, quantas vezes aí você do outro lado, talvez em meio à adversidade que você estava passando, quantas vezes talvez você teve pessoas assim do teu lado que caminharam contigo? Amém? E talvez diante disso você veio a perceber a ação dessas pessoas. E você veio talvez gerar feridas sobre o teu coração contra a vida dessas pessoas. Amém? Talvez pessoas que entraram sobre a tua vida como amigos, como pessoas chegadas, e talvez no momento da adversidade você olhou e pensou assim, nossa, mas eu pensei que essas pessoas me amassem. Eu pensei que essas pessoas estariam comigo em meio às minhas aflições. Amém? E talvez essa ação veio fazer com que você se surpreendesse com a reação daqueles que talvez você acreditava que estavam ao teu lado. Amém? E em seguida do texto, queridos, a palavra de Deus vai nos falar que depois que José é vendido a Potifar, Potifar começa a perceber que tudo aquilo que José fazia prosperava. Porque a palavra de Deus vai dizer aqui no decorrer dos próximos capítulos aqui da palavra de Deus, que em tudo Deus era com José. Tudo que José fazia, Deus era com ele. E nós vemos aqui que a casa desse egípcio começa a ser abençoada pelo fato de José estar ali dentro. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui com relação a isso, a esse ponto que a palavra de Deus nos fala, queridos? Que aquele que carrega a marca de Cristo tem a condição de mudar o ambiente do qual ele passa. Amém? Não me importa por onde você passa, não me importa onde você coloca os teus pés. Aonde você colocar os teus pés, a luz do Senhor, o brilho do Senhor vai caminhar junto com você. E você vai ter, Deus vai colocar um poder sobre as nossas vidas, um poder que muda ambientes, um poder que muda situações. Amém? Hoje, queridos, nós vemos assim muitas vezes pessoas questionar, né? Hoje mesmo eu ministrava a vida de uma pessoa, aconselhava uma pessoa, e essa pessoa muito ferida, muito machucada, porque Deus tem enviado pessoas assim, nessa área de feridas, é impressionante, né? Porque a área que mais nós passamos na vida da gente é a área que Deus mais vai usar as nossas vidas para poder ser canal de cura sobre a vida das outras pessoas.
E hoje eu ouvi muito isso com relação ao questionamento, né? Nossa, mas como que isso acontece em tal lugar, em tal congregação? E ainda assim, Deus não fecha a porta da igreja, Deus não baixa a porta daquela igreja com tanta coisa assim. Porque, queridos, assim como José, como ele era um homem de Deus, e ele teve a condição naquele momento de mudar o ambiente da casa daquele egípcio, porque Deus era com ele, é assim também, queridos, hoje dentro das congregações. Amém? Porque hoje existe uma infinidade de pessoas que carregam feridas muito grandes com a igreja do Senhor. Pessoas que foram feridas pelo povo de Deus. Amém? Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Que a prestação de conta, a cobrança, vai vir da parte do Senhor individualmente. Amém? Mas ainda que exista um justo em meio àquele lugar, a bênção do Senhor estará sobre aquele lugar. Porque aonde existe alguém que tem compromisso com Deus, Deus, como eu falei no início, também vai ter o compromisso com essa pessoa. Amém? Nós vemos na palavra de Deus, né? Deus não destruindo cidades porque havia um justo sobre aquele lugar. E os ímpios, Deus tratava cada um no individual. Amém? Mas Deus, ele não destrói um lugar se existem pessoas ali com seriedade dentro do reino. Deus, ele não baixa a porta de lugares aonde tem pessoas justas sobre aquele lugar. Amém? E assim foi com José aqui, né? E diante disso, queridos, diante dessa situação que ele passou, a Bíblia não nos fala com relação a isso, mas eu penso comigo que se nós pudermos aqui viajar dentro da palavra de Deus, eu fico pensando no momento que esse homem foi vendido pelos seus irmãos, como que isso veio sobre o coração dele, né? Qual será o tipo de tristeza que invadiu o coração dele? Como que ele se sentiu diante disso? Se sentiu talvez desprezado, se sentiu subestimado, se sentiu diminuído, se sentiu traído? Como que foi, será, o sentimento qual foi a ferida que abriu dentro do coração de José no momento que ele passou por isso? Só que aqui, queridos, na palavra de Deus, nós não vemos em momento nenhum a palavra nos falar sobre alguma ferida aberta sobre o coração de José por tudo aquilo que ele sofreu. Se nós continuarmos o texto aqui da palavra de Deus, nós vamos ver que depois disso, a esposa de Potifar tenta seduzir esse homem, e esse homem não cai em pecado, porque ele era um homem sério diante do reino, ele sabia a identidade que ele tinha no Senhor, e ele sabia do propósito que ele tinha para cumprir através daquilo que Deus entregou nas mãos dele para cumprir. E nós vemos em seguida do texto ele trazendo uma lição e uma reflexão sobre a vida daquela mulher, da ação que ela estava tendo, né? Do qual não surtiu efeito nenhum, muito pelo contrário. Na última oportunidade que ela teve, ela fica com a túnica de José em suas mãos e aquilo que ela usa para poder acusar José falsamente de uma traição do qual José não tinha cometido. E nesse momento, queridos, eu quero chamar a nossa atenção e perguntar para vocês aí do outro lado. E vocês não precisam me responder, mas coloque isso no pensamento de vocês. Diante do Senhor, apresente isso para Ele. Quantas vezes vocês se sentiram acusados injustamente? Quantas vezes talvez pessoas passaram sobre a vida de vocês sem entender o teu propósito de vida, sem entender o teu testemunho, sem entender as diretrizes que Deus tinha sobre a tua vida? E talvez quantas vezes você foi questionado, né? Quantas vezes talvez situações assim parecidas aconteceu sobre a vida de vocês aí do outro lado, e isso vieram a gerar feridas profundas sobre o coração de vocês. Ao ponto de talvez hoje ouvir falar de placa de igreja, de liderança, de pessoas, e talvez questionar se realmente isso vem da parte do Senhor. Amém? Porque eu já vi pessoas questionarem, já vi pessoas se decepcionarem tanto com situações que eu já vi pessoas questionarem se realmente a igreja é do Senhor, se realmente a liderança é do Senhor. Amém? Então, quantas vezes aí vocês talvez passaram por situações assim, por acusações, por coisas que vocês com vocês sabiam que vocês não tinham feito isso. Amém? E aqui, querido, seguido do texto, quando isso acontece, José é lançado na prisão. Amém? Só que até mesmo quando José está numa prisão física,
a liberdade continua sobre a vida de José. Porque mesmo dentro da prisão, a palavra de Deus vai falar que o Senhor era com José dentro da prisão. E por 2 anos esse homem ficou dentro da prisão. Só que durante esse tempo, queridos, Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão perfeito, que não importa onde você esteja, ainda que esteja numa cadeia física, como aconteceu aqui com José. Amém? Mas mesmo assim, o Senhor exaltava a José. Porque aqui nós vemos que o carcereiro dessa prisão confia todos aqueles presos nas mãos de José. E ali José tem a oportunidade de estar com esses presos nas mãos dele. Amém? Então nós vemos ali também o texto falar em seguida disso, que Deus estava com José. Tudo que José fazia prosperava. Quanto mais as pessoas tentavam oprimir ele, mais o Espírito do Senhor agia sobre a vida dele. Quanto mais ele era maltratado, quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele era mal falado, quanto mais as pessoas tentavam destruir a ele, mais o Senhor era com ele, mais a fidelidade do Senhor era com ele, mais José prosperava, mais ele era um homem abençoado. E em momento aqui nenhum do texto, queridos, nós vamos ver José murmurando pela situação que ele tinha passado. Em momento nenhum nós vamos ver José aqui citando a maldade que foi feita contra a vida dele. E ele nos deixa uma lição muito grande aqui, um exemplo muito grande de quem realmente sabe qual a identidade que tem no Senhor. De quem realmente tem a sua confiança depositada no Pai. Amém? E depois disso, queridos, a palavra de Deus vai dizer que Faraó, né, vai ter um sonho do qual nenhum sábio, nenhum mago daquela época consegue interpretar, e ele manda com que chame José. Por quê? Porque ele conhecia José de ouvir falar. O bom testemunho que José deixou, Faraó conheceu ele de ouvir falar. E chama aquele homem sobre a presença dele, e ali José não traz a glória para ele, mas ele diz assim que a interpretação do sonho seria dada da parte do Senhor e não da parte dele, porque ele reconhecia o quão dependente de Deus ele era. E a partir disso ali no texto, a palavra de Deus vai dizer que Faraó enxerga sabedoria e juízo em José. E a partir dali, queridos, nós vemos José se tornar o governador do Egito, né? Ou seja, aquele que lá atrás foi diminuído, aquele que lá atrás foi vendido, aquele que lá atrás passou por todas as coisas que ele passou. Nós vemos ele se tornar um grande líder daquele tempo. E quando ele tem a oportunidade de estar frente a frente com os seus inimigos, que no caso ali eram seus próprios irmãos, o que mais me chamou a atenção aqui, queridos, nesse texto, é a resposta que José traz para os irmãos dele. O entendimento que José tem daquilo que aconteceu sobre a vida dele. Está lá no livro de Gênesis, se os irmãos quiserem abrir, amém, se não quiser só acompanhar a leitura, eu vou ler. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 45, do versículo 4 em diante. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa como governador de toda a terra do Egito. E em seguida do texto, querido, nós vamos ver daí José encontrando com o pai dele e o pai dele se alegrando e sentindo satisfação de saber que aquele filho estava vivo. Mas, queridos, o que mais me chamou a atenção nessa história aqui de José foi ele entender que tudo aquilo que ele passou, que até os inimigos que o perseguiram, né, foi enviados pelo Senhor. Foi uma permissão de Deus sobre a vida dele. Porque através de tudo aquilo que José iria passar,
iria forjar nele um caráter de Cristo. Iria fazer ele ser o homem que ele era no Senhor. Amém? E, nesse momento, a minha pergunta, para que vocês possam refletir aí do outro lado, que quantas vezes diante das adversidades, quantas vezes diante dos inimigos, quantas vezes diante das perseguições, diante da maledicência, diante de todas as situações, diante a todo o mal que foi lançado sobre a tua vida, tudo aquilo que você foi atacado no que diz respeito a pessoas, quantas vezes nós conseguimos entender que tudo isso seria para gerar em nós grandes homens e grandes mulheres de Deus? Nós precisamos entender, queridos, que o mal, ele só tem poder sobre as nossas vidas até o momento que nós damos importância para isso. Quando nós damos importância para o mal que é feito, para a perseguição que é sofrida, para a ofensa que é lançada, para o subestimar, por situações que acontecem, quanto mais nós damos importância a isso, mais o mal tem poder sobre as nossas vidas. Mais as situações nos paralisam e não deixa com que nós venhamos a prosseguir para o alvo do qual Jesus nos chamou para cumprir. Agora, a partir do momento que eu pego tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu passei, e eu transformo isso para cooperar para o meu propósito de vida, o mal para de ter poder sobre a minha vida. Porque até mesmo o poder que o mal tem sobre a minha vida está nas minhas próprias mãos. Amém? Se eu escolher, diante das adversidades, me colocar só na condição de vítima das situações, naquela condição, porque, queridos, quando nós passamos por problemas, qual é o primeiro pensamento que vem à mente? Às vezes nós não ficamos com pena de nós mesmos, né? Eu não sei se eu sou a única pessoa aqui que já fiquei com dó de mim mesma em meio às situações, ou se alguém se identifica com isso também. Né, com aquele pensamento assim, poxa Senhor, quanto sofrimento, Pai, por que tudo isso tem acontecido? Meu Deus, por que tanta situação? Nossa, mas é tanta luta, são tantas perseguições, é tanto ódio que eu tenho visto sobre o mundo. Deus, o que eu faço com tudo isso? Amém? E o que nós precisamos entender? Para que nós possamos carregar uma vida com um propósito, nós precisamos conseguir entender, em primeiro lugar, o tratamento de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender as permissões de Deus sobre as nossas vidas. Porque não tem como, queridos, nós chegarmos no alvo. Nós não temos como chegar no tempo de frutificar verdadeiramente dentro do reino de Deus, sem que nós venhamos a passar por todos os testes dentro do reino. Amém? Às vezes, quando eu falo isso para as pessoas, em meio a aconselhamentos, que nós precisamos aprender realmente seguir aquilo que a palavra de Deus fala. Sabe aquilo que a palavra de Deus fala, em tudo dai graças? Quando a palavra de Deus nos fala em tudo dai graças, é porque é para dar graça em tudo. Amém? É assim como foi lá com Jó. Se eu recebo bem da parte do Senhor, porque também não vou receber o mal. Amém? Então, as situações que acontecem sobre a nossa vida, queridos, ela tem o poder de nos destruir ou de nos construir. Basta com que nós venhamos a escolher e decidir fazer com tudo isso. Amém? Cada um aqui, se eu parar para sentar e perguntar sobre a história de vida de cada um, eu acredito que todo mundo aqui vai ter uma história triste de vida para contar. Eu creio nisso. Cada um vai ter um testemunho para poder falar sobre a tua vida, para poder dizer daquilo que já passou. Amém? Então todos nós já passamos por isso. Agora, minha pergunta é, como é a nossa condição hoje
comparado àquilo que nós passamos. Amém? O que nós fizemos com tudo isso que nós passamos? Com todas as feridas que nós passamos. O que nós fizemos com isso? Qual é a condição que nós temos vivido hoje? É uma condição que essas feridas, nós transformamos isso para nos construir em Deus? Ou são feridas que ainda é motivo para doer? Amém? Nós só conseguimos descobrir, queridos, que nós temos uma vida curada quando nós lembramos das feridas e aquilo não nos dói mais. Aquilo não machuca mais. Aquilo não tem efeito mais sobre as nossas vidas. Nesse momento é quando nós descobrimos se realmente uma ferida foi fechada. E a partir desse momento que essa ferida é fechada, os céus são abertos sobre as nossas vidas. Amém? Agora, queridos, não vou mais me estender na palavra, porque eu creio que aquilo que o Senhor tinha para trazer, o Senhor trouxe. Amém? Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos fazer, queridos, nesse momento? Que nós possamos fechar os nossos olhos nesse momento. E que nós possamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Amém? E que nós possamos, diante de tudo aquilo que foi trazido aqui, dentro dessa pequena ministração, tudo aquilo que foi citado, a perseguição, a ofensa, amém? Ter sido subestimado, ter sido diminuído, ter sido traído. No momento que eu fui citando isso, quantos de nós aí dentro não pensamos assim conosco, né? Meu Deus, eu passei por tudo isso. Realmente isso é verdade. Realmente isso faz sentido. Realmente eu sofri isso mesmo. Meu Deus, eu passei por isso. Eu vivi isso. Amém? Se esse sentimento, queridos, veio sobre o nosso coração como um sentimento de lamentação, significa que essas feridas ainda estão abertas sobre as nossas vidas. Amém? Às vezes nós pensamos assim, não, isso aqui está resolvido, isso aqui está curado. Só que no momento que você lembra disso, é como se viesse e arrancasse uma casquinha ali da tua ferida. E aquilo começa a sair um monte de sujeira dali de dentro. Então, queridos, nessa noite, que nós possamos pedir para que realmente o Senhor venha arrancar essas cascas. Amém? Se existem feridas sobre o teu coração, existem feridas sobre a tua mente, que você percebe que quando você lembra, você ainda se lamenta, aquilo ainda te machuca, aquilo ainda te fere, aquilo ainda tem efeito sobre a tua vida, tem um efeito negativo. Amém? Ou uma falta de perdão. Eu não sei o que cada um aqui já passou sobre a sua vida. Amém? Mas eu quero convidar os irmãos nessa noite a se posicionar diante disso. Amém? Convidar os irmãos a não deixar mais com que essas feridas abertas venham destruir cada uma das vidas aqui. Mas que venha construir a vida de vocês. Amém? Que nesse momento nós possamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus possa vir nesse momento, Pai, que o Senhor possa vir nesse momento, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada irmão, Pai, que está do outro lado, Deus. Pai, eu não sei quais são as feridas que ainda têm afligido o coração do teu povo, Deus. Eu não sei quais foram as decepções, Pai. Eu não sei o que cada um aqui já sofreu, já passou, Pai. Mas o Senhor sabe, Deus. E nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que quando nós nos sujeitamos a deixar o Senhor arrancar essas cascas, Pai, o Senhor vem com a tua doce presença, a tua doce misericórdia sobre as nossas vidas. E o Senhor começa a nos limpar. O Senhor começa a nos curar. Deus, em nome de Jesus, se existe alguém aqui, Pai, em nome de Jesus, que precisa perdoar, Pai, derrama do teu perdão sobre a vida dessa pessoa nessa noite, Deus. Não deixa a falta de perdão, Pai, parar o teu povo mais, Senhor Jesus. Não deixa uma decepção, Pai, com uma placa de igreja, Deus, com um pastor, com uma liderança, Pai, que oprimiu o coração do teu povo. Não deixa mais, Senhor Jesus, com que o teu povo pare de fazer aquilo que foi chamado para fazer, Deus.
Se existem pessoas, Pai, no nosso meio aqui hoje, Deus, que enterrou talentos, Pai, enterrou dons que o Senhor tinha sobre a vida dessas pessoas, Pai. Começa a ressuscitar isso nessa noite, Pai. Começa, Pai, a ajudar essas pessoas a desenterrar isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque aquilo que o Senhor nos confiou em nossas mãos não é para estar no túmulo, mas é para poder gerar vida sobre a vida de outras pessoas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite, Deus, nós possamos, Pai, ser curados, Deus, em nome de Jesus. Se existe, Pai, ainda coisas mal resolvidas aqui, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite, Pai, resolver, Pai, em nome de Jesus. Pai, coloca o teu posicionamento no coração do teu povo, Deus. Não deixa mais, Pai, com que as pessoas se apeguem, Deus, com essas feridas, Pai, com essas cascas, Senhor Jesus. Não deixa, Pai, porque essas feridas, Pai, começam a paralisar o coração do teu povo e não deixa a pessoa caminhar, Senhor Jesus, não deixa as pessoas ir para frente, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, através dessa ministração, através daquilo que o Senhor trouxe nessa noite, Pai, que a tua cura seja liberada, Deus. Libera a tua cura sobre cada coração, Pai. Cada coração que tem chorado aqui, Senhor Jesus. Amarguras, Pai. Vai tirando, Senhor Jesus, raízes de amargura, Deus. E coloca, Pai, no coração de cada um aqui as tuas raízes, Pai. Porque nós sabemos, Deus, em nome de Jesus, que uma árvore bem plantada, com raízes em ti, Pai, ela pode até balançar, mas ela jamais vai cair, Pai. Porque quem tem a sua raiz firmada no Senhor, Pai, ela não se abala por qualquer coisa, Jesus. Pai, não é qualquer pessoa que tira o foco dela do Senhor, Pai, porque ela quer a tua presença em todo o tempo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa levantar aqui, Deus, dentro desse grupo, Deus, um exército, Pai, de verdadeiros soldados, Pai, diante do teu reino, Deus. Que nós possamos guerrear, Deus, com verdadeiramente curados nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Arranca, Deus, toda raiz de amargura, Pai. Toda raiz de falta de perdão, Pai. Toda raiz de lamentação, Pai. Tira de nós o espírito de vítima, Pai. E põe em nós um espírito, Pai, quebrantado diante da tua presença, Deus, em nome de Jesus, Pai. Passa, Senhor Jesus, com o teu bálsamo nessa noite, Deus. E visita cada casa, cada coração, cada lar, Pai. Que o Senhor possa visitar o mais profundo de cada vida, Pai. Lugares, Pai, aonde nós não temos acesso, Pai. O teu Espírito tem, Pai. E é o teu Espírito quem convence, é o Senhor quem cura, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Deus, ser diferentes a partir de agora, Pai. Que nós possamos ser pessoas que transbordam de cura sobre a vida de outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca cada coração, Deus querido, nessa noite, Pai. Dá o teu toque de cura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Que vocês possam continuar nesse mesmo espírito. Amém? No final da semana, no decorrer da semana. E que realmente, queridos, que realmente nós possamos ser pessoas curadas. Amém? Só é possível levar o reino de Deus para frente quando verdadeiramente nós somos curados. Não permita que nenhuma ferida da qual vocês já passaram, nenhum tipo de situação, nada, venha oprimir a vida de vocês. Amém? Que vocês possam realmente ter uma raiz firmada no Senhor. Amém? Porque como eu falei na oração, quando nós temos a nossa raiz no Senhor, amém? A raiz, ela não é na igreja, ela não é na placa da igreja, ela não é no pastor, ela não é na idolatria. Amém? Não é na adoração a pessoas, mas a nossa raiz é naquele que não nos decepciona. É naquele que batalha pelas nossas causas. Amém? Ele foi o único que morreu pelas nossas vidas na cruz. Homem nenhum morreu por nós naquela cruz. Somente Jesus. Amém? Então, para honrar e glorificar o nome dele, que nós possamos realmente arrancar todas as raízes de feridas do nosso coração e que nós possamos transbordar daquilo que nós estamos cheios. E que nós possamos, a partir de hoje, ser cheios do Espírito Santo de Deus e cheios da cura do Senhor.
Amém? Que Deus cure a vida de vocês aí do outro lado. Se alguém aí se encaixou dentro dessa mensagem. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigada, pastora, pela palavra. Amém. Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Glória a Amém. Deus. Agora vou pedir a todos os nossos